do livro Mantras de Vida, escrito por Loester, psicografado por João Nunes Maia. Desconheço o mal. Em tudo vejo e sinto o bem que irradia eternamente. No Livro dos Espíritos, a questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, os homens igualmente têm espíritos protetores? E sendo assim, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não se dá a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que o protege, pode-se tornar, a seu turno, o protetor de outro que lhe seja inferior. E os progressos que este realize com o auxílio que ele dispensar contribuirão para o seu adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que possa comportar a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Cuidamos uns dos outros. A Gênese. Nós estamos no capítulo Deus. Então, estamos falando sobre os atributos de Deus. A natureza divina, mais exatamente. Deus é o único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir, por toda a eternidade, um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria a igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus, senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porque o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, é indispensável que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica se chega a determinar os atributos que o caracterizam.
Em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Augusto dos Anjos, uma poesia escrita em 1940 em Leopoldina, onde o poeta foi sepultado. E a poesia se chama Gratidão a Leopoldina. Sem o vulcão de dor, de hórridas lavas, beija Augusto este solo generoso que te guardou no seio carinhoso escafandro das células escravas. Aqui, buscaste o campo de repouso depois das vagas ríspidas e bravas, num mundo áspero e vão que detestavas, e onde sorveste o cálice amargoso. Volta, Augusto, do pó que envolve as tumbas, proclama a vida além das catacumbas nas maravilhas de seus resplendores. Ajoelha-te e lembra o último abrigo, esquece o travo do tormento antigo e oscula a destra de teus benfeitores.